dado alarmante: 38% das crianças de 5 a 9 anos estão obesas. É o que mostra um estudo da ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade. Quais as consequências de um sobrepeso para a criança? Para conversar sobre isso, está comigo aqui a endocrinologista Tassiana Maia. Oi, Tassiana. Bom dia. Mônica, bom dia, um prazer estar aqui. Muito novamente. Obrigada, viu? Esse dado é alarmante, né? De 5 a 9 anos, a obesidade já está ali grudada, vamos dizer assim. É um dado que preocupa. Isso, assim, é muito preocupante e principalmente para nós, profissionais, que estamos, assim, frente a frente com essas crianças. E até bem pouco tempo a gente pensava, não, estão obesas, vão ter consequências no futuro. E hoje, Mônica, a gente tem visto consequências mesmo pontuais nessas crianças tão pequenas. Então, por exemplo, há 3 semanas eu atendi uma menininha de 8 anos de idade com uma obesidade e hipertensa, né? Uma pressão elevada. Crianças com diabetes do tipo 2, porque o diabetes do tipo 1 é próprio da criança. Mas o diabetes do tipo 2 acontecia após os 40 anos de idade, em pessoas obesas, sedentárias. E a gente tem visto ou intolerância à glicose, até mesmo diabetes tipo 2 em crianças pequenas, adolescentes. Então, isso realmente é muito preocupante. Eu me preocupo muito com esse tema. Eu fiquei muito assustada, assim. O que explica de 5 a 9 anos? Onde é que está o erro? Está na alimentação? O que acontece, Tassiana, na sua avaliação? Nossa, são vários fatores, assim, que explicam esse crescimento da obesidade, tanto em crianças e adolescentes, quanto também em adultos. Mas, certamente, o maior deles é o ambiente, é o fator ambiental, né? O que aconteceu ao longo dos anos da evolução? Os organismos que eram mais resistentes eram aqueles que conseguiam guardar energia, né? Lá nos nossos antepassados, milhões de anos atrás. E o que aconteceu agora? A gente tem comida à vontade, né? Mudanças também na parte econômica, mesmo nas populações mais pobres, eles têm acesso à alimentação. Então, o que é mais gostoso, palatável, barato, né? E mais fácil, mais prático também, são os produtos industrializados. E esses produtos industrializados, eles são também cheios de calorias, sem nenhum nutriente específico, né? Muita caloria, uma densidade calórica muito grande. Por exemplo, 2 bolachinhas recheadas e meia equivale a um pão de sal. Então, se o menino come 12 bolachinhas, 10 que vem, é como se fossem quantos pães? Quantos pães, né? Eu costumo fazer muito essa comparação para as mães, para que elas enxerguem o quanto é calórico. Então, certamente, essa mudança alimentar e, juntamente, a falta de atividade física nessas crianças. Muita gente fala porque a gente não pode mais ter liberdade, a criança não pode correr. Né? Mas tem jeito, né, Mônica? Aqui em Uberlândia, por exemplo, a gente tem tantos locais que você pode levar as crianças gratuitos para correr, para caminhar. Muito também é da família. Muitas vezes é mais fácil para os pais ficarem em casa, tão cansados, ficarem em casa na sua comodidade e colocar a criança num computador, num celular, numa televisão, do que levá-las ao ar livre, para brincar, para correr. Então, assim, é uma desculpa, mas é uma desculpa que pode ser mudada. Porque se não mudar esse estilo de vida, né, nessa faixa etária, isso vai ser um estrago na vida dessa criança, que vai se tornar um adolescente, um jovem, um adulto. Exatamente. E a gente tem muita resistência mais dos avós também. Muitos avós falam assim pra mim, que é isso, esse menino aí, isso é coisa de doutor. Esse menino aí, quando ele crescer, ele vai emagrecer. Não é bem assim, então, a gente sabe o seguinte, que se você tiver em casa nenhum pai obeso, mas a criança é obesa, ela tem 10% de chance de ser um adulto obeso. Se um dos pais forem obesos, há 50% de chance dessa criança ser um adulto obeso. Então, se 2 pais forem obesos, há mais de 50% de chance dessa criança ser obesa. Então, a chance dela continuar obesa e doente é muito grande. Então, por exemplo, quando você passa uma alimentação saudável, muitas vezes os pais que são mais reticentes, ou os avós, ou os cuidadores, falam assim, mas
essa criança vai morrer de fome. Tem nada disso. Não vai morrer de fome. Eu falo, ó, de fome não vai morrer, porque essa dieta aqui, essa alimentação, essa orientação é uma orientação específica para a idade e para o peso dela. Mas de obesidade morre, de diabetes morre, Com de certeza. hipertensão morre, né? E eu acho que falta também muita questão, a gente se embolou nesse tempo moderno, essas obrigações que a gente tem, e falta muita comida de verdade, que é o arrozinho, o feijão, não é? A carne bem grelhadinha, bem preparada, as verduras, não é um pouco isso? A gente tem os horários, a criança entrou nesse bolo todo. Isso, então assim, é comida normal, não precisa ir lá no supermercado, comprar coisas que sejam diet, coisas que sejam light, até sou contra isso. Porque muitas dessas coisas também tem muita gordura, às vezes tem até mais calorias, às vezes não tem o açúcar, mas tem outros tipos de açúcares. Então não é por aí, não tem que ser cara a alimentação, tem que ser normal. Habitual, com comidas de verdade, é o que você disse, né? Acho que nós estamos precisando resgatar muito, eu já falei isso aqui, mas eu vou reforçar. Muito a simplicidade de alguns tempos, entendeu? Exatamente. Né? De ter o almoço, de ter o jantar, né? De diminuir muito essas coisas calóricas, essas coisas que são boas, mas que a gente precisa ter e uma coisa muito importante são os eletrônicos. As crianças que ficam mais de 2 horas por dia em aparelhos eletrônicos, qualquer que seja, televisão, computador, smartphone, tablet, elas têm uma chance de obesidade, síndrome metabólica, diabetes muito maior do que aquelas que não, do que aquelas que estão fazendo outras atividades. E hoje, quando você propõe para um pai, para uma mãe, para uma criança, você diminuir para 2 horas por dia, parece que o mundo acabou. Parece que não tem jeito de fazer. E tem jeito, sim. E quem manda são os pais. Eu acho que esse poder dos pais sobre os seus filhos, a gente que é pai e mãe, a gente tem que ter essa noção de que nós somos responsáveis pelo futuro daquela criança. Exatamente. E falar não é muitas vezes muito mais importante do que falar sim, sim, sim. Concordo. Do que evitar essa frustração da criança. Isso serve para a sua formação mesmo como pessoa. E no nosso caso aqui da nossa discussão sobre a obesidade infantil, serve como um legado de saúde mesmo que você está dando para o seu filho, para viver sempre para bem. O futuro. Exatamente. Né? Deixa eu agradecer a endocrinologista Tassiana Maia falando aqui sobre a obesidade infantil. Tassiana, obrigada, viu? Obrigada, Mônica. Esse assunto não morre aqui, nós vamos voltar a falar. Vamos sim, que é um assunto muito importante. Boa semana para você. Obrigada. Obrigada, viu?